Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Estou chocado, como todo mundo, penso eu, pessoas aí diante das suas televisões, imagens chegando através das redes sociais desse novo bombardeio da cidade de Kiev, promovida pelos exércitos russos. Coisas que parecia que nós não veríamos mais, ou não veríamos de forma tão explícita em tempo real. Mas aconteceu. Kiev foi invadida pela Rússia e bombardeios estão ocorrendo. O que estará acontecendo? Que drama certas pessoas estão vivendo? Mulheres gerando filhos em subterrâneos de metrôs, ou seja, imagens que representam aquilo que nós chamamos de distopia. Porém, por que nos espantamos com as distopias se nós fizemos questão de solapar as utopias em nome do capitalismo? E quando eu falo de capitalismo, eu não estou falando, e quando eu faço críticas ao capitalismo, não estou falando de uma suposta derrubada dos regimes capitalistas para a entronização de regimes socialistas ou comunistas. Não estou nessa vibe. Aliás, o mundo já saiu dessa perspectiva há muito tempo. Mas a liberdade que eu tenho de dizer por que eu não sou capitalista, principalmente diante de imagens como essas, é exatamente a liberdade que eu tenho de dizer que ser capitalista é ter como centro o capital e não o ser humano. O que é ser cristão? É ter a Cristo como centro, ou seja, acima de tudo está Jesus. O que é o humanismo? O humanismo é ter, acima de tudo, o ser humano. O que é socialismo? É ter, acima de tudo, a base das sociedades, ou seja, as pessoas nas suas organizações sociais. E o que é ser capitalista? Às vezes as pessoas não param para pensar. Não estou dizendo que a pessoa deve deixar de ser capitalista, mas é importante que a pessoa pense no que significa ser capitalista, porque ser capitalista significa ter como base, ter como centro o capital, e não a sociedade, e não o ser humano, e não a vida em si. Ou seja, se eu sou capitalista, a base, ou seja, a minha referência, o meu centro é a acumulação do capital. E a acumulação do capital, ela se torna o paradigma principal, principalmente depois do fim da utopia socialista, que se tornou também distopia, uma vez que ele não cumpriu programas humanitários básicos também. Mas isso não é novidade, o cristianismo histórico também. Se há uma coisa que o cristianismo histórico nunca foi, é cristocêntrico na sua base, ou seja, as utopias do amor não ocorreram. Porém, mesmo que as utopias não tenham ocorrido, será que a solução é viver completamente sem utopias? Aí ficamos diante das utopias das imagens. Precisamos nos chocar para que a opinião pública se mobilize em prol de comportamentos mais humanitários. Ou seja, já que não temos utopias, não temos a utopia do amor, não temos mais as utopias humanísticas, e não temos mais as utopias da sociedade se organizando nas suas bases, como o socialismo propunha, se não temos mais as utopias de igualdade
do comunismo e se não temos nem as utopias de liberdade do liberalismo? O que restou? Restou a utopia das imagens. Ou seja, em tempo real, precisamos ser convencidos através das imagens das tragédias sobre soluções que podemos criar para resolver os nossos conflitos. Esse vídeo com certeza será mais curto, porque a pergunta que ele faz é a respeito disso. Para onde nós vamos diante de um mundo sem utopias? Ou seja, e até quando construímos várias das nossas utopias, elas foram atropeladas pelo capitalismo, porque vivemos uma sociedade predominantemente capitalista desde os séculos XV e XVI. E qual é a base dessa sociedade? A acumulação do capital, que não pode deixar de acumular de uma hora para outra. Ou seja, a nossa vida ela é motivada, ela segue nesse caminho mundial de movimento do capital através de um sistema de informações bancárias e de instituições financeiras que percorrem o mundo todo. Ou seja, mesmo quando nós somos convencidos que o melhor é vivermos bem, é vivermos em paz, somos atropelados por interesses do capitalismo que geram guerra, que são interesses do capital. Porque tudo isso que está acontecendo em meio ao sistema capitalista, liberal e neoliberal, como eu falei no vídeo anterior. Nada disso ocorre como uma oposição clara e objetiva entre a Europa Oriental e a Europa Ocidental, Ocidente e Oriente, comunistas e capitalistas. Não. Todas essas coisas ocorrem dentro do sistema capitalista, do sistema liberal, do sistema neoliberal. Que na melhor das hipóteses, às vezes nos convence da paz, porque a paz é bom para os negócios. Porque essa guerra, apesar de ser uma guerra também influenciada por interesses de políticos, imperialistas e capitalistas, de instituições ligadas à Rússia e a Putin, o capitalismo ele promove uma suavização das relações, porque essa suavização das relações é boa para os negócios. Porém, mesmo a suavização das relações sendo boas para os negócios, quando o capital se sente ameaçado por hegemonias que o controlam, nós corremos o risco de cair em guerras. Porque a nossa referência, dentro dessa ausência total de utopias do mundo atual, é o capital. Ou seja, a nossa referência é o capital. E qual é a paz do capital? Uma mínima suavização das relações para que os negócios ocorram. Porém, é preciso muita consciência para dizer: eu sou capitalista. Eu não sou eticamente capitalista. Eu vivo numa sociedade capitalista, mas eu não sou eticamente capitalista. Por quê? O capitalismo vive sob a égide do capital. Capital é tudo aquilo que promove a produção. Os detentores dos meios de produção são os capitalistas. Por excelência, os detentores dos meios de produção. E hoje, o capitalismo financeiro superou o capitalismo produtivo. Ou seja, é através de juros sobre juros, negociados no mercado internacional através de derivativos também, que o capitalismo ocorre. E qual é a referência desse sistema? É o capital. Então é importante a pessoa dizer o que ela está dizendo quando ela diz: eu sou capitalista. Eu não sou eticamente capitalista. Eu vivo numa sociedade capitalista porque eu não tenho outro jeito. Só tem essa. Mas eticamente eu não sou capitalista. E por quê? A pessoa deve ter consciência de dizer do que ela está falando quando ela diz: eu sou capitalista. Porque
Você está dizendo que, acima de tudo, nós precisamos proteger o capital. Então, se você é capitalista, se do teu lado esquerdo está o capital e aqui está você, do lado direito, você deve pular no precipício, se matar para proteger o capital. Então é importante você entender o que você está dizendo quando você diz eu sou capitalista. Porque todo esse conflito que está acontecendo hoje está acontecendo em meio ao sistema capitalista. Aí nós precisamos, na falta de utopia, o que nós fazemos? Precisamos da utopia das imagens. Precisamos nos assustar, ficar assustados para que a comunidade internacional se mova de alguma maneira, se mova de alguma forma. Eu acho muito pouco. Eu não estou dizendo que a utopia é a solução. Nunca foi, absolutamente. Mas a solução, então, é a total falta de utopia? Será? E será que o melhor que nós construímos também não foi com o auxílio da utopia? Foi com o auxílio da utopia ou foi porque o capital começou a se organizar e para que os negócios ocorram, nós precisamos da suavização das relações? Eu estou perplexo com o bombardeio, com os acontecimentos. Penso que você também, que ama a vida, que ama a paz, nós estamos perplexos. E precisamos pensar em caminhos melhores para a nossa humanidade, inclusive nós professores. Estou perplexo, comentem, dê like, faça teu comentário, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Ok, galera? Vocês são do coração.